Então, na nossa última aula, vimos aqui, né, como criar essa importação, né, trazer esses dados de referência do DWG para dentro do Raft da forma mais correta possível, para que eu garanta que eu tenha todas as camadas que sejam necessárias, as unidades de importação, a locação correta, né, do DWG e o travamento dele também, para eu garantir que isso não seja arrastado de alguma forma de maneira acidental, né, e eu perca as minhas referências, ok? Então hoje a gente vai utilizar isso aqui como base para criar algumas topografias, né, ou a topografia principal aqui, que é o nosso foco, né, nesse quadrado aqui eu tenho a delimitação das minhas curvas de nível e eu vou usar isso para modelar tanto a topografia interna como a topografia do meu entorno aqui, que é sempre uma pedrinha no sapato, né? Criar ruas, criar calçadas e tudo mais. Hoje no Revit 2024 a gente tem uma facilidade maior em relação a isso, certo? Então, deixando só vocês aí com a tela, a gente vai agora para quê? Usar nossa referência de terreno para criar o nosso sólido topográfico, que é assim que é conhecido atualmente, terreno no Revit. Então aqui na aba massa e terreno tem a opção de sólido topográfico e aqui com duas opções, ou criar através do esboço, onde eu delimitaria, escolheria meus próprios pontos e a altura deles, ou criar através da importação, né? E eu tenho a importação através de um arquivo de CSV, seria um arquivo parecido com Excel e tal, com os pontos numericamente definidos, ou criar através do CAD, né? Então aqui a gente vai criar através do CAD. Aqui eu já tenho um sólido topográfico definido. Hoje em dia ele é uma família de sistema, né? Como pisos, como telhados, forros, em que eu posso aqui no editar tipo escolher camadas e espessura de camadas. Então eu tenho um sólido topográfico aqui de 1 metro geral, né? Com aterro de 95 e grama de 5 centímetros. E eu vou utilizar ele, né? Para nossa importação. Então eu boto aqui em criar do CAD e vou procurar aqui, né, aproximar meu mouse através da minha tela a referência de CAD. Quando ele fica todo azul dessa maneira, eu clico e aí lembram que eu falei na aula anterior sobre a correta distribuição das informações nas layers, né, do AutoCAD. Aqui eu vou definir quem ele vai ler agora dessas camadas para criar a minha topografia. No nosso caso lá são as curvas mesh, né? Então por isso é importante que todas as camadas estejam organizadas e nomeadas para facilitar o trabalho, certo? Então deixo só curvas mesh marcadas e dou um OK. E aí ele está me sugerindo salvar, diz que a linha está um pouco fora do croquis, a linha de croquis está ligeiramente fora de linha de central, mas não tem problema, isso é comum, principalmente arquivos vindos do AutoCAD. Vou dar OK, só que para mim não aparece nada, não surgiu nada na minha. Vou vir no 3D, aparentemente não tem nada, vou dar um zoom all aqui, opa, apareceu. O terreno foi criado, né? Agora a gente só não sabe porque ele não está aparecendo aqui. E isso normalmente costuma ser um ponto de desespero, né? Sobretudo para alunos. Eu fiz tudo correto, eu fiz o passo a passo, o terreno simplesmente não apareceu, né? Mas vamos conferir uma coisa aqui no nosso terreno. Com ele selecionado, eu tenho um deslocamento de altura de 295 metros em relação ao meu nível, que é o nível térreo, né? E por que que isso aconteceu? Eu vou retornar lá ao nosso AutoCAD e ver agora, ó, quando eu giro ele aqui, essas curvas elas estão colocadas numa referência muito alta, né? E isso veio da criação delas. Se foi através de um software de topografia, de um levantamento topográfico, não sabemos, né? Não temos como afirmar. Mas o importante é que elas tenham a correta delimitação entre elas, né? Então a referência de altura entre elas é muito importante que seja correta. Essa altura geral não tem problema. Por quê? Porque aqui dentro do Revit, mesmo que ele esteja numa altura muito grande, né? Se eu vir aqui para uma vista de fachada, por exemplo, ó, a distância que ele está lá dos nossos níveis, eu tenho um nível de rua aqui com o zero, né? O térreo seria mais 30, isso aqui é só do template mesmo, e eu tenho uma altura total dele de 295 metros. Está muito alto, né? Então o que é que eu faria nele todo? A referência dele é para aqui para baixo, ó. A referência dele é da base. Lembram que ele tem 1 metro de altura, né? Então eu vou colocar menos 1 aqui.
ele baixou 1 metro daqui, né, ó, do zero. 1,70 até por conta do desnível, né, ó, aqui onde ele está sendo cortado. Se eu quiser baixar mais ele, eu posso trazendo ele para cá, né? Só que vamos supor aqui, ó, eu já posso vir para cá, ó, e aqui eu vou ver que ele está começando a aparecer, né? Então percebam que ele criou de acordo com as nossas curvas de nível, né? Pegando da ponta da curva de nível até outra referência, né? Então eu quero que ele se adapte, né? Que eu quero que ele fique no formato desse quadrado aqui. E eu posso fazer isso clicando nele, colocando ele dar croquis. E aí usando essas próprias linhas que já existem aqui, porque elas estão na altura correta, né? Das nossas curvas de nível. Usando elas para criar essa delimitação, né? Eu posso até excluir essas se eu quiser, porque como aqui já está fora, não vai me interferir dentro do terreno, né? Eu posso dar um trim aqui entre essas que já estão criadas e delimitadas, né? E essas que sobram internas eu posso. Agora tem que ter muito cuidado, né? Porque essas linhas também estão definindo a altura, então se fosse dentro do terreno precisava ter um pouco mais de cuidado para criar elas. Então com essa delimitação eu dou OK. E agora eu tenho, ó, posso vir aqui em elevação do ponto para eu ter referência. Aqui eu tenho o nosso ponto como mais 30, mas ainda não quero com mais 30. Eu queria que isso aqui fosse o zero, né? Esse ponto da calçada aqui fosse o zero, ou esse ponto do terreno fosse o zero, né? Então eu poderia vir aqui e ainda baixar 30 centímetros na nossa referência, porque aí aquele ponto ficaria alinhado, ó, ao zero da rua aqui, ó, não no 3D, mas aqui, ó, se eu vier em elevação do ponto, eu tenho agora, ó, nesse ponto aqui exatamente zero, e aí eu venho para cá, zero. Quando eu vou descendo aqui na minha curva de nível, ó, fazendo a inspeção do meu declive, eu venho descendo aqui 75, já até chegar em menos 1 metro, que é a nossa primeira curva de nível, né? Aqui ele vai descendo de forma mais abrupta, até chegar lá numa ponta do terreno em menos 2,45 mais ou menos. Se eu fosse até o final do terreno, eu teria um desnível, ó, de 5 metros para cá, ó, né? Teria um desnível nessa ponta de 5 metros, é claro. 1, 2, 3, 4 curvas de nível, teria 1, 2, 3, 4, 5 metros, considerando que essas curvas têm 1 metro de diferença entre elas, né? Então aqui dentro do terreno eu fico com menos 2,45 desta ponta para cá, né? Então isso faz com que eu tenha o meu terreno criado inicialmente, né? A minha topografia. Aí o que é que eu posso fazer agora? Eu posso fazer o meu entorno, que isso foi bem facilitado no REFT 2024. Né? Como eu falei, ele agora é um sólido topográfico, então ele funciona através de camadas, mas uma ferramenta ganhou uma funcionalidade a mais, né? Que era as subdivisões. Elas antes você conseguia fazer as subdivisões dentro do próprio terreno, isso era muito interessante para fazer arruamentos e tudo mais, só que agora você consegue de outra forma, né? Então a gente vai continuar utilizando a nossa referência de DWG para gerar essas subdivisões, e a gente vai gerar de quê? A gente vai gerar de ruas, né, ou asfaltos aqui, e calçadas inicialmente. Então para isso eu clico na minha massa, venho aqui em subdividir e vou definir o material inicialmente. Então vou botar aqui, eu já sei aqui que tem asfalto, e vou definir uma espessura, né, altura da subdivisão de 5 centímetros. Então percebam só, esses 5 centímetros ele vai subir em relação àquela elevação que a gente tem. Então se eu tinha dito que aqui era zero, né, eu preciso ter muito cuidado em relação a isso, porque se eu tinha dito que aqui era zero inicialmente e o asfalto vai subir, então esse asfalto já vai ficar acima do zero. Então eu preciso fazer essas subdivisões e depois compreender, né, fazer uma leitura novamente de que altura está, se eu quero deixar isso realmente no zero aqui no canto dessa calçada, certo? Então vamos fazer o asfalto inicialmente. Posso pegar aqui meu pick line, né, minha referência de linha, vou colocar aqui no linha oculta só para facilitar a transparência, e eu venho aqui em selecionar, ó, minhas linhas
do DWG. Tá um DWG bom, bem construído, então as linhas têm poucas subdivisões, né? Então eu consigo fazer um pickline aqui muito mais preciso. Às vezes você tem as linhas muito subdivididas, eu acho que em alguma delas aqui na calçada, salvo engano, ela estava assim. Então eu vou pegar, ó, todo esse meu entorno aqui, inicialmente. Peguei todo o entorno. Agora o que é que eu faço? Eu venho com a linha. Super importante, na subdivisão eu não consigo fazer a subdivisão no limite do terreno. Então é sempre interessante. Ou você pegar o pickline aqui e dar um deslocamento nele, sei lá, 50 centímetros. E vir para cá, ó. Já seria o suficiente, né? Porque eu não consigo fazer ele na borda de fato. E eu consigo até fazer, ó, já usar como referência para todas, certo? Então, depois eu venho com o trim e vou fazendo as minhas bordas. Aqui ele atende só um, né? Como outro. Vamos usar algumas malandragens aqui. Aqui, ó, essa mesma linha corta dois. Se eu fizer o trim para cá, ela vai sumir. Então eu venho aqui e dou um divide na linha aqui. Faço um trim para cá, um trim para cá. Depois um para cá e um para cá. Aqui, da mesma forma. Então eu divido essa linha. Já está criada. Isso aqui é só produtividade, certo? Só para a gente trabalhar mais rápido e criar mais rápido os elementos que a gente quer modelar, né? Então o que é que eu tenho aqui, ó? Eu tenho toda uma seleção de entorno de asfalto com o material asfalto com espessura de 50 centímetros. Se eu deixar aqui herdar curvas de nível, ele também vai passar essas curvas de nível aqui, vai mostrar essas curvas de nível, então eu vou desmarcar, ok? Porque eu não quero mostrar a curva de nível no meu asfalto, né? Então eu vou dar ok aqui, ó. O que é que acontece? Vou tirar aqui do linha oculta, vou botar um consistente. Olha só, um asfalto criado e agora eu preciso vir para o 3D para quê? Para vocês verem que esse asfalto tem espessura, né? Então ele está sacando, ele está acima daquela minha topografia e acompanhando perfeitamente. Será um grande problema dentro do resto, certo? Tiago, mas as curvas de nível estão passando aqui também no 3D. Isso aqui a gente vai ver em outro ponto, certo? Tem como não exibir aqui, sobretudo no 3D, porque não tem muito interesse. No térreo sim é interessante você ver as curvas de nível e tudo mais, mas por enquanto não, tá? Mas aqui ele não está aparecendo. Então vamos criar da mesma forma que a gente fez o asfalto, a gente vai fazer nossas calçadas, ok? Já volto. Então, finalizei aqui toda a seleção das minhas calçadas, né? Ó, também deixando uma bordinha para não tocar aqui na parte externa, né? Na aresta externa aqui do meu terreno, limite do terreno. Deixo uma bordinha para dentro. Criei o limite de todas as calçadas, ó. Tanto as adjacentes aqui ao terreno, como as outras externas, né? Para criar uma boa visualização. O material aqui, eu coloquei um material de calçada que já tinha pré-configurado. Na altura eu coloquei 15 centímetros, ou seja, a gente precisa entender que essa altura da subdivisão vai estar em relação, vai estar 15 centímetros acima do zero lá, daquela minha borda da minha face externa do terreno, né, da minha topografia. Então, ele vai acompanhar sempre estando 15 centímetros acima. Então isso vai fazer o quê? Que se eu tiver 15 centímetros acima daqui, eu vou estar 10 daqui, né? Então vamos dar 20, vamos dar uma altura de 20 centímetros, porque eu vou estar, o asfalto vai estar a 5, aqui vai estar a 20 e nesse caso eu vou ter 15 daqui para o asfalto, que é mais ou menos a média de altura de calçadas, certo? E isso tudo vai ser importante para quando a gente for pegar o nosso zero de referência novamente. Então eu vou finalizar aqui o modo de edição. E o que eu tenho agora, voltando aqui para cores consistentes, eu tenho as minhas calçadas criadas, né? Tá aqui como herdar curva de nível, vou desmarcar, como disse a vocês. E agora eu tenho, ó, olha só, uma boa distância agora, né? Da calçada para cá, para o asfalto. O asfalto também está acima da topografia. E aí eu tenho a minha leitura aqui, ó, a elevação do ponto. Se eu vier para cá, ele vai estar 5 centímetros. Se eu vier para cá, ele vai estar a 20. Se eu vier para cá, ele vai estar a 0. Se eu quiser que essa minha calçada fosse o nível 0 de referência, né? Ele tivesse zerado de fato, né? Eu teria que pegar toda essa minha topografia e baixar 20 centímetros. Vindo aqui na fachada leste, por exemplo, né? Baixei 2, perdão.
voltar aqui. Então, menos 5,30, eu vou botar menos 5,50 aqui. Baixar 20 centímetros. Então eu teria, ó, agora o nível 0. Mas aí qual é o grande problema? Aqui estaria menos 20, né? Então esse é um ponto de muito cuidado, né, em relação à criação dessas elevações aqui e tudo mais por conta disso, né? A referência vai estar sempre na face aqui, na superfície da Terra, certo? Então esse é um detalhe que você precisa se atentar na hora de criar. Eu quero criar a calçada com tanto de altura, tal, não sei o que, só que você às vezes perde a referência daquele seu zero, ok? Uma outra opção em relação a isso é que, por exemplo, mas e agora? Eu quero a calçada com zero e eu tenho aqui menos 20, isso vai dar errado. Não necessariamente, porque eu também posso vir no terreno, criar uma subdivisão, só que é uma subdivisão agora interna do terreno, né? Pegar as referências aqui internas do terreno, dar um trim aqui só para fechar rápido. Importante pegar as referências certinhas, né? Para o terreno não perder nenhuma dimensão. Enfim, poderia dar o material como grama. Da mesma altura da calçada. A calçada está a 20, então poderia dar 20 aqui. Por quê? Porque eles zerariam, né? Eu tenho a parte interna do terreno e a calçada todos zerados, né? Dá ok. Ele está dando algum... aqui ó. O croquis não foi fechado. Então vamos fechar. Dá ok aqui, ó. E agora o que é que eu tenho? Eu continuo tendo, eu posso desabilitar ou herdar as curvas de nível, né? Se eu não quiser agora. Mas eu vou deixar ativado só para continuar destacando. Poderia mudar o material, né? Aqui no meu sólido eu tenho esse material de aterro, por exemplo, aqui, né? Para destacar ele, eu poderia dizer que isso aqui é aterro, né? Não herdar as curvas de nível, eu destacaria meu terreno, né? Aqui seria o lote vizinho e aqui meu terreno está destacado. E aí o que é que eu tenho? Agora eu tenho 0 aqui e 0 aqui interno. Tá bem ruim porque pronto, com o preto agora fica melhor, né? 0 aqui e menos 15 aqui, né? Então, obviamente, se eu vier para outros pontos do meu terreno, né? Eu vou ter aqui menos 8, menos 1 e 10, né? Então eu vou ter outros elementos aqui seguindo a topografia, né? Ó, ele está todo igualado na calçada e aí não tem problema porque ele tá acompanhando toda aquela topografia original, né? Você só aumentou uma camada, né? Uma espessura e agora você está alinhado a calçada, você tem o asfalto um pouco mais abaixo e aí poderia usar isso aqui como base para construir, certo? Então são formas e formas de se fazer. O importante é sempre buscar a maneira mais próxima da realidade, né? Que mais se assemelhe com a realidade, mas essa seria uma solução para você garantir essas alturas, né? Esse nivelamento aqui entre calçada, terreno e asfalto. Portanto, eu tenho dessa maneira aqui a subdivisão, né, do meu terreno. Aqui eu já tenho delimitado, né, o meu terreno em si a ser utilizado, que seria um lote vizinho, as calçadas, o asfalto. Então, nesse momento, se eu quiser, eu posso inclusive ocultar, né, eu não excluiria essa referência, eu apenas ocultaria ela das vistas, porque você pode querer revisitar ela para constar alguma informação e não tenha ficado claro. Mas aqui eu já tenho todo o meu a possibilidade de início da minha modelagem, né? Inclusive indo aqui para o 3D, se você caso não deseje que apareçam essas curvas de nível, nessas principais e tudo mais, aqui nas subdivisões eu sempre posso vir e botar para não herdar, né? Aqui quando você dá mais um, você percebe que ele não está herdado. Mas o de baixo, se você no 3D também não quiser que apareça, você pode apertar VG, né? Que é o atalho para visibilidade sobre a produção de gráficos aqui do lado esquerdo, né, na tabela de propriedade da vista. E aqui em pesquisar em nome de categoria você pode botar curvas. Você já acha que as curvas tanto de nível principal como de nível secundário, você pode desmarcar as duas
colocar em aplicar, que no 3D ele já não aparece nenhuma curva de nível, né? Fica muito mais liso, fica muito mais apresentável, caso você for extrair alguma imagem dentro do Revit, né? Se for exportar para algum renderizador, essas curvas de nível não apareceriam, porque elas são apenas representativas, ok? Então, é isso, a base do terreno está montada, você tem um terreno aqui que está nivelado com a calçada, todos alinhados ao zero, né? O asfalto aqui com -15 como referência já, esse degrau aqui para o terreno vizinho também não tem tanta importância, mas se você quiser fazer subdivisões dessas em todos os lotes também seriam possíveis, né? Sem problema nenhum. Então é isso, o terreno está modelado. Espero que ajude vocês e até a próxima.